Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Abençoa-nos, Senhor, com esta porção da sua palavra nesta manhã, o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Queridos, quando o israelita construía a sua casa, ele construía o seu telhado de forma não inclinada como nós estamos acostumados. Os telhados das casas dos israelitas eram telhados retos, para que eles pudessem de vez em quando subir no telhado e consertar alguma coisa, fazer alguma coisa, algumas vezes até mesmo orar. Então os judeus tinham os telhados das suas casas todos retos. Era um costume, era algo popular da engenharia civil daquele tempo. Mas olha que interessante. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio 22, versículo 8. Acharam? Olha o que diz aí. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás aonde? No terraço, o quê? Um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Olha que coisa interessante, o engenheiro-chefe, Deus, fez o que com Israel? Olha, vocês constroem umas casas aí, uns terraços paralelos, que você pode estar andando em cima desse terraço e cair, se machucar, e ainda vai culpar a casa por isso. Então você vai fazer o seguinte: toda vez que você construir uma casa nova, você vai construir o que nela? Um parapeito, para que você não venha a cair, para que você não venha derramar sangue sobre a sua casa e ainda culpar a casa por isso. A casa não constrói por si mesma, né? Mãos de homens é que a constrói. Então olha que interessante, meus irmãos, como Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, né? É um texto que talvez você nunca tenha lido, ou se você leu, você passou batido e nem se preocupou. Mas por que parapeito, né? Por que Deus mandou eles construírem no terraço um parapeito? Imaginem vocês por um momento, se vocês olhassem para os prédios aqui que nos cercam, temos nenhum, né? Há poucos aqui, né? E tivesse ali uma varanda e as varandas não tivessem ali vamos chamar também de parapeito, né? Não tivesse o parapeito, seria que algo que perigoso. O pecado é igualzinho, meus irmãos. O pecado é como um terraço sem parapeito. O pecado é como uma varanda sem ali um parapeito também, para nos impedir de a qualquer momento ali de repente tropeçar e cair para fora do prédio e vir a morrer. Nós precisamos também
fabricar parapeitos para o pecado. Nós precisamos também ter proteções contra o pecado. Você já chegou na beirada de algum abismo alguma vez? Você já subiu assim algum morro, chegou lá em cima, tinha uma pedra, que todo mundo tira foto naquela pedra, né? Mas se você escorregar, já era. Assim é o pecado. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, o que a gente vê ali? A gente vê Satanás levando Jesus a todo momento na beira de um penhasco, né? Estou falando aqui literalmente, mas também metaforicamente. O diabo sempre leva Jesus ao limite da cobiça. O diabo leva Jesus ali ao limite do penhasco, dizendo o que para ele? Olha, se tu fizeres isso, tu vai ser o cara. Se você, por exemplo, se jogar daqui, você é o filho de Deus, dá ordem aos anjos, que eles não vão deixar você se esborrachar lá embaixo. Mas o que Jesus faz? Jesus constrói. Jesus era um engenheiro perfeito, ele já estava preparado com os seus alicerces, os seus parapeitos, para que ele não caísse do terraço. Jesus responde a Satanás com o quê? Com a própria palavra. Tiago, quando cuida dessa questão de pecado, dessa instrução que ele dá à igreja, Tiago está dizendo aqui: olha, meus irmãos, vocês precisam criar barreiras contra o pecado, porque se você não criar barreiras contra o pecado vai chegar ao seu coração, vai ser transformado numa cobiça que talvez você nem tivesse. Mas o nosso coração, um coração que cobiça, é um coração que ainda que não tem exposto certos pecados. Em determinado momento ele vai expor, porque existem pecados ocultos na nossa alma, existem pecados ocultos no nosso coração, que só vamos descobrir, às vezes anos e anos depois de uma vida cristã, quando nós somos ali tentados por Satanás. Então nós precisamos, meus irmãos, desse parapeito, para não estarmos muito à beirada desse precipício e virmos, portanto, a cair. Tiago nos ensina que Deus, como muitos dizem, né? Deus está me tentando, porque tentar não é colocar à prova, são coisas completamente diferentes, porque Tiago cuida também das provações aqui no capítulo 1. No iniciozinho ele fala a respeito das provações, que as provações são exercícios espirituais que edificam a nossa alma a tal ponto, e aí ele vai chegar no pecado, que criam parapeitos para que a gente não venha cair do terraço das nossas próprias casas pecadoras. Tiago então vai nos ensinar que não é Deus que envia a tentação, não é Deus que dá ordem a demônios para nos tentar. A tentação, ela está aqui presente neste mundo todos os dias, desde que Eva pecou, desde que Adão pecou. Satanás, ele anda como um leão ao nosso derredor, querendo tragar a nossa alma. Então a todo momento, meus irmãos, a todo momento nós passamos por situações de tentação. E quando nós falamos em tentação, as pessoas só pensam em adultério, fornicação. Gente, está muito longe de ser só isso. Uma raiz de amargura no nosso coração já é uma tentação que chegou ali, se tornou em cobiça e se transformou no pecado. Uma mentira contada, um olhar de trevas para outra pessoa, uma maledicência, uma murmuração, uma indisciplina, uma negligência com a palavra de Deus, né? Hoje não vou ler não, porque eu estou com sono, estou com preguiça. Então, quando nós falamos de tentação, aliás, as próprias tentações pelas quais o Senhor Jesus passou, nenhuma delas foi de cunho sexual. Nenhuma. Todas elas foi de cunho o quê? De exercício de poder.
vou te dar poder, vou te dar poder, vou te dar poder. Olha, tudo isso, todo esse reino aí pode ser seu, como se nada fosse de Cristo, né? Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, não só aquilo que de fato é escandaloso, podemos assim, dentro de uma graduação espiritual, apesar de não existir, só a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas vamos aqui dentro de uma gradação espiritual, não só os pecadões, mas aquilo que afeta a nossa alma principalmente são os pequenos pecados diários, aqueles que nós nem percebemos, aqueles que já se tornaram comuns em nossa alma. Só que, meus irmãos, é como a formação de uma bola de neve. Ninguém forma uma bola de neve desse tamanho sem antes começar pelo quê? Pela uma pequena bola. Você começa uma pequena, junta outra, junta outra, junta outra, junta outra. Quando você vê, está desse tamanho. Assim é o pecado. Porque a própria Escritura nos diz que um abismo chama ou leva a outro abismo. Começamos com pequenas coisas, só que essas pequenas coisas elas vão se avolumando na nossa própria cobiça até chegar ao ponto de se tornarem o quê? Grandes coisas. E Tiago é bem claro aqui no que ele diz. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Há uma divisão aqui, né, da perícope, ou da estrutura do texto, porque Tiago já sai da cobiça da nossa carne, sai do pecado consumado, e ele parte então para dizer, olha, de Deus procede todo o bem. Então, meus irmãos, quem é o nosso parapeito? Quem é aquele que nos guarda das tentações? Não somos nós mesmos, porque nós somos incapazes de resistir por si mesmos às tentações. Nós precisamos de alicerces, nós precisamos estar com os nossos alicerces construídos aonde? Na rocha. Nós precisamos estar com as nossas vidas arraigadas na rocha. Precisamos estar com as nossas vidas tomadas pela palavra de Deus. Não há outra forma, não há outro método, meus irmãos, de passarmos pelas provas das tentações, a não ser com a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus é testemunha maior para nós, que ele foi provado, aliás, foi tentado por Satanás no deserto, e ele passou pela tentação com o quê? Com a palavra. Todas as 3 respostas que Cristo dá a Satanás, ele dá dentro da palavra. E ele então é o modelo para nós. Tiago então ele diz que toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por isso então, ele vai terminar o texto dizendo, olha, pois segundo o seu querer, o que ele fez conosco? Ele nos gerou pela palavra da verdade, ou seja, nós renascemos, meus irmãos, através da palavra da verdade. Nós morremos para o pecado, morremos para a cobiça da nossa alma, morremos para nossas concupiscências e renascemos para quê? Ou através de quê? Renascemos para vivermos de acordo com a palavra. Nós renascemos através da palavra, e ele termina, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, para que fôssemos o quê? Pessoas sem pecado, pessoas que não alimentam a cobiça da sua própria alma. Me remetendo a outro texto, o texto do profeta Jeremias, nosso coração, meus irmãos, ele corre desesperadamente para fazer o mal.
O nosso coração corre a todo momento para se lançar de um penhasco. O nosso coração corre toda hora para se lançar de uma varanda, porque o nosso coração é autodestrutivo. Por isso que Deus, de uma forma real, mas ao mesmo tempo trazendo um significado espiritual, disse para o povo, ao construírem suas novas casas, e podemos dizer, ao andarmos em novidade de vida, que nós venhamos a construir parapeitos, para que não venhamos a cair. Então, nessa nova casa, nessa nova vida, nesse novo modo de viver, meus irmãos, nós temos como parapeito, nós temos como impeditivo para a cobiça, para o pecado, para a maledicência, para tantas e tantas coisas que nos cercam e às vezes nos dominam, nós temos as Escrituras, nós temos a Palavra de Deus. Só em Jesus, meus irmãos, só em Jesus, como diz aqui Tiago, toda boa dádiva, toda luz, todo dom perfeito, tudo que é bom, vem de Deus. E só em Deus nós venceremos o pecado. Só em Deus nós seremos tentados e não nos dobraremos à nossa própria cobiça. Só em Deus, meus irmãos, a nossa cobiça não irá nos atrair nem nos seduzir, porque Deus é o nosso parapeito, Deus é o nosso alicerce principal. Então, minhas irmãs e meu irmão, se você tem passado por tentações, se você tem sofrido tentações de toda sorte, sejam, repito, dentro de uma gradação espiritual que não existe, mas aqui só para nós, seja ela grande ou seja ela pequena, vire-se para o seu parapeito, vire-se para as Escrituras, para a palavra do Senhor, para que você não caia, da laje da sua casa, para que você não caia da varanda do seu apartamento, para que você não caia do precipício que está diante de você. Senhor, só Tu podes, só Tu, Senhor, podes nos ajudar. Nós não podemos depender de nós mesmos, porque nós somos falhos, limitados, finitos, seres, Senhor, que, como diz a Tua própria palavra, tem um coração que corre desesperadamente para o mal, um coração que nós não podemos confiar, só podemos confiar em Ti. Nos ajude, Senhor, seja o Senhor, através da Tua palavra, o parapeito perfeito, que não nos permitirá cair nas nossas casas, não nos permitirá sucumbir às tentações. Senhor, nos ajude, sejam elas grandes ou pequenas, pois todas de alguma forma, Senhor, todas de alguma forma nos levam à morte. Nos ajude, portanto, nos ajude, nos auxilie, nos ajude a sermos sensíveis à Tua voz e a olharmos para a Tua palavra como fonte de vida, de esperança e de salvação para nós. Abençoe as minhas irmãs, o meu irmão, Senhor, que os seus corações estejam alicerçados, arraigados na Tua palavra, para que nos momentos de tentação eles saibam da razão da sua fé, para que nos momentos de tentação eles saibam, Senhor, que existe um parapeito que os protege da queda, que é a Tua palavra. Assim oramos, gratos a Ti, por toda a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém.